Eu estou aqui na área desmatada, na universidade, aquela que me causou muita revolta nesse final de semana e foi o motivo do protesto ontem, para falar sobre a queda dos desmatamentos na Amazônia no mês de abril. Aqui Lula diz, uma boa notícia. Pois é, o desmatamento em abril talvez nem seja uma notícia assim tão importante, tão relevante como eu vou explicar na sequência. Mas você tem um presidente que considera a queda do desmatamento uma boa notícia, isso sim já é uma boa notícia. Mas ele segue. E seguiremos trabalhando firme no combate ao desmatamento ilegal. Isso é problemático. Porque a meta do governo é zerar o desmatamento em 2030. Então ele tem que combater o desmatamento legal, ilegal e o legal também. É claro que o desmatamento legal você combate de formas distintas do combate ao desmatamento ilegal. O ilegal você combate com a repressão, com a lei. O legal você combate também. Mas aí você tem outros instrumentos, aí você vai ter incentivos para quem preserva, valorização da floresta em pé, implementação de modelos de crédito de carbono, por exemplo. Então você deve combater também o desmatamento legal. Não podemos admitir que pessoas entrem na Amazônia de forma irresponsável para cortar árvores de 300 anos e fazer um móvel. Devemos preservar a floresta em nome da sobrevivência humana. Ok, mais um problema, Lula. O desmatamento na Amazônia não é gente que está entrando para cortar árvore para fazer um móvel. Se a gente ainda tivesse uma indústria moveleira na Amazônia funcionando, gerando renda localmente, até que a situação não era tão ruim. É desmatamento o quê? É desmatamento para garantir a posse da terra, para colocar o gado. Não é desmatamento para produzir móvel, não. É pior do que isso. Eu vejo uma boa intenção na fala do Lula, mas eu vejo também um certo desconhecimento da questão que precisa ser sanado. Quando eu compartilhei esse tweet do Lula, essa minha amiga Sônia fez um comentário muito pertinente. Ela fala, sim, adiamos um pouco a nossa maior tragédia. Pois é, diminuir o desmatamento é bom, mas a gente está apenas adiando a grande tragédia. É necessário parar completamente o desmatamento e, mais do que isso, começar um processo de regeneração, de recuperação, de reflorestamento das áreas desmatadas na Amazônia. Mas vamos seguir com o vídeo. É importante eu estar nesse lugar porque mostra que eu estou por dentro de como é difícil reflorestar uma área. Desmatar é muito rápido. Agora o processo de reflorestamento é muito longo e trabalhoso. E mesmo numa área pequena dessa, eu tive que investir um imenso esforço combatendo capim, combatendo ervas daninhas. Num caso como esse, em que você tem um solo degradado, é mais difícil ainda. E as plantas boas sofrem com o solo degradado, mas as plantas ruins, elas vicejam, né? Elas se dão bem nessa situação de degradação. E então eu sei muito bem quão grave é a questão dos desmatamentos. E de fato houve uma queda substancial nos alertas de desmatamento no mês de abril. Isso tem um grande significado? Infelizmente não. Existe algum significado. Por quê? Porque o mês de abril não é exatamente o mês dos desmatamentos, né? Em abril está chovendo muito. E a chuva atrapalha as atividades destruidoras, de desmatamento, de queimada. Então, abril é como se fosse as preliminares de um grande jogo. E o grande jogo vai ser jogado no segundo semestre desse ano. E não vai ser fácil, por várias questões. Mas de toda forma, apesar das dificuldades, olha só que raiva, né? Aqui essas árvores já estavam grandes. Tudo derrubado, tudo destruído. A minha revolta continua muito grande. Apesar das dificuldades, eu acho que a gente tem que comemorar essa queda no mês de abril. Eu me sinto na obrigação de celebrar esse dado positivo, porque quando a gente teve uma piora do desmatamento em março, eu estava aqui para
lamentar. Então, se tem uma queda em abril, a gente tem que ser justo com o governo que a gente ajudou a eleger e comemorar também e celebrar. Mas o desmatamento vem mesmo a partir do segundo semestre, quando chega a estação seca. E esse ano não vai ser fácil, porque o agro está raivoso, o agro está querendo enfrentar. Esse desmatamento que aconteceu aqui dentro da universidade foi uma resposta bolsonarista a essa virada de jogo, a nossa vitória nas urnas que tirou o Bolsonaro. Então eles estão enraivecidos e eles vão fazer numa escala amazônica o que eles fizeram aqui nessa escala local. Além dessa situação política, a gente também tem o fato de que esse ano está se formando um verão El Niño muito severo, tá? Na verdade, o aquecimento das águas do Oceano Pacífico está mais pronunciado do que em qualquer outro ano recente. Observem bem esse gráfico. A linha vermelha é a linha do nosso ano. Tá vendo que ela está acima de todas as outras linhas, né? Então as temperaturas do oceano agora mais quentes do que em qualquer outro ano registrado. O El Niño vai torná-las mais altas ainda. O El Niño pode ser devastador para a Amazônia, alertam pesquisadores. É o título de um artigo publicado no site O Eco. Vejam essa postagem do Aroeira. O Aroeira é um importante ambientalista. Vejam o que ele escreveu no Twitter. No El Niño, a Amazônia se torna ainda mais quente e mais seca do que ela já está por causa das mudanças climáticas. E agora ele cita a Erika Beringer, que é uma jovem estudiosa que está acho que ela está em Oxford ou Cambridge, na Inglaterra, e estuda a questão amazônica. A Erika fala: acredito que a gente vai ter muito, mas muito fogo escapando para dentro da floresta. Por isso eu estou apreensiva. Vocês entendem o que é isso? A pessoa ataca fogo no pasto e num ano normal esse fogo apaga quando chega dentro da floresta, porque tem uma certa umidade. Então esse fogo não persiste. Mas nos anos mais secos, o fogo entra pela floresta, queima o interior da floresta e isso decreta o seu fim. A própria Erika comenta sobre a mensagem do Aroeira. Em 2023, a Amazônia pode viver o terror que foi o El Niño de 2015. O governo precisa agir imediatamente para evitar que milhões e milhões de hectares de floresta queimem durante a seca desse ano. O que significa agir imediatamente? É equipar as brigadas de incêndio, é decretar uma moratória nas queimadas. Ninguém pode queimar nada. Nada, a não ser que tenha uma equipe designada de bombeiros especificamente olhando para aquela área que vai ser queimada. São necessárias medidas drásticas para evitar uma grande tragédia na Amazônia esse ano. Então a seca vai ser fortíssima. A gente está agora em meados de maio, a chuva está diminuindo, mas o solo ainda está úmido, não dá para queimar nada ainda. E aí em junho já começa a ter seca, já começam a aparecer as primeiras queimadas, não aqui na região de Altamira. Aqui a gente vai ter seca e queimada mesmo depois de agosto, setembro, outubro, novembro. A minha previsão é de que vai ser infernal, como sempre foi nos últimos anos, e esse ano talvez seja ainda pior por causa do El Niño. E o governo tem que fazer de tudo para se prevenir e fazer com que essa destruição seja a menor possível. Porque, como eu já disse antes, quem mais vai atacar o governo federal por conta dos desmatamentos não é a esquerda. É a direita raivosa que vai tacar fogo nas florestas e depois falar: olha aí, não era Bolsonaro que desmatava, é Lula que está desmatando. É isso. É claro que a direita negacionista já está fazendo a sua campanha contra o ativismo ecológico, contra as ações do IBAMA, né? Inclusive aquele caso da capivara já fez parte da campanha de difamação do IBAMA, e a gente tem que fazer a nossa parte, falando sobre a importância da biodiversidade, sobre a importância da floresta amazônica, sobre a gravidade das mudanças climáticas e apoiando o IBAMA. E é por isso também que você curta, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal
e comente aí o que a gente pode fazer para sensibilizar mais a população quanto à gravidade da destruição amazônica.